Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores ouvintes, apaixonados e apaixonadas por educação. Estamos aqui com a professora Márcia e o professor Gregório. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre avaliação, tá? Então fica ligado aí que a gente vai bater um papo super legal sobre esse assunto polêmico, esse bicho de sete cabeças, que a gente vai tentar desconstruir aqui. Vamos lá, professora Márcia e professor Gregório. O que é que vocês acham que é avaliação? Quais são os comentários iniciais que vocês têm a trazer para a gente sobre esse tema? Eu acho que uma forma de avaliar pode ser a avaliação mecânica, que é decorada, e ela também crítica e reflexiva. Boa, boa. Professora Márcia, a senhora acha que tem uma avaliação que é mais fácil, mais rápida para o professor fazer, e uma que é mais complexa? E como é que você gerencia isso na sua sala de aula? A questão de otimizar a avaliação é mais questões burocráticas, né? Então, geralmente, a gente escolhe, quando quer uma coisa mais rápida, fechadas, né, as questões, mas eu acredito ainda que as questões abertas são as fundamentais, porque elas fazem o aluno refletir, dá a possibilidade de ter a oportunidade de criar, né, uma reflexão que não tenha um único norte, mas que seja de forma ampliada, né? Com um ponto de vista mais aberto, mais livre, mais sólido também, eu acredito. Porque quando a gente coloca uma opção mais fechada, é melhor para a nossa correção, né? A gente tem que otimizar nosso tempo também, nessa universidade temos vida social. Mas, consequentemente, isso deixa o aluno mecanizado a buscar sempre uma única resposta, né? Sim. E não é uma avaliação tão robusta quanto a avaliação aberta, né? Na avaliação aberta a gente dá mais espaço para o aluno escrever, opinar, fazer críticas. Perfeito, excelente. A gente estava aqui, gente, há alguns minutos atrás, falando sobre as nossas experiências enquanto estudantes com a avaliação. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui batendo esse papo, de perguntar como foi que essas experiências, essas memórias com a avaliação, fizeram vocês reforçar alguns estereótipos enquanto professores hoje e fizeram vocês também pensar melhor e mudar as práticas que vocês têm em sala de aula em relação à avaliação. Professor Gregório. Na minha época, as avaliações eram todas decoreba, o famoso decoreba. A gente só estudava, memorizava e teria que colocar em prática aquilo que memorizou. Hoje não, hoje ele é mais um pouco mais eh, dinâmica, mais o aluno leva o aluno a ser crítico, pensar mais um pouco. Então eu acho que no decorrer dos tempos está melhorando. Perfeito, perfeito. Professora Márcia. Eu acredito também, né, que a avaliação hoje ela é mais livre e menos sistemática, né, obviamente. Mas ainda temos coisas a evoluir, né? Eu acredito que ainda nós estamos presos ao modelo tecnicista, né? Essa reprodução automática de respostas, por conta também das provas externas, né? Nós sabemos que o SAEB, Enem, essas provas acabam, de certa forma, sendo a orientação para a nossa avaliação, Objetiva, né? né? E ela para ser ao contrário, né? Essas avaliações elas deveriam ser orientadas pela formação, pelas aulas, e não ao contrário, nossas aulas serem moldadas de acordo com essas avaliações. Então a gente precisa ainda avançar um pouquinho, eu acredito, professor Wellington, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que agora a gente vive muitos desafios, né? A professora Márcia apontou agora essa questão das provas externas, dos sistemas de avaliação para entrar nas universidades. A gente tem agora o famoso chat GPT, que as universidades e as escolas estão aí polvorosos com medo das consequências dessa ferramenta na sala de aula. Eu queria, para a gente finalizar, que é amarrar a nossa conversa, que vocês trouxessem qual a importância do processo de avaliação para o processo de ensino e por que é que o professor ele tem que se dedicar a usar esse momento como um momento de reflexão sobre a sua prática como educador. Professora Márcia. Eu acho que é fundamental, assim, uma das ferramentas de avaliação docente, porque tanto né, a gente às vezes leva só para o lado do aluno, mas a avaliação ela também é uma oportunidade de nos avaliarmos o nosso trabalho, de sabermos onde podemos melhorar, onde já está, né, em um nível bom ali, acentuado, satisfatório, né, isso. E aí essa questão que você falou Chat. do chat, eu tava vendo essa semana, né, com um amigo, e aí ele colocou um assunto Machado de Assis, né, eu trabalho com isso, eu pesquiso, né, sobre esse autor, e aí, quando ele colocou, apareceu um bem genérico, assim, eu acho que a criatividade, a máquina ainda não consegue ser tão criativa quanto nós somos criativos, então, assim, eu busco muito falar isso para o meu aluno, olha, esse, esse aplicativo, né, ele não consegue fazer links,
né? Não consegue trazer uma bagagem, não é uma leitura, isso aqui é associar. Essas associações são nossas. Sim. Então, assim, usem, eu falo sempre, né, que não usem, vocês vão ser pegos, porque é muito genérico, né? E também porque você vai estar impedindo o teu processo, né? Perfeito. De errar, de acertar, né? De construir o Perfeito. conhecimento. Perfeito. Professora Márcia, muito obrigado. Professor Gregório, o que é que o senhor acha sobre essa questão da avaliação? Qual a importância dela para a gente pensar sobre o nosso processo de ensino na sala de aula? Eu acho o seguinte, que além de avaliarmos os conhecimentos dos nossos alunos, temos também que avaliar nossas práticas, porque não adianta nada você elaborar uma prova e 50% de sua turma tirar nota baixa. Então, alguma coisa também tem a ver com o professor. Então, a forma de avaliar do professor. Será que aquela forma foi a forma correta de avaliar? Será que eu não deixei a desejar em algum momento? Perfeito, gente. Então terminamos aqui com essa polêmica do ChatGPT. Comentem aí, digam qual a opinião de vocês. Falem um pouco sobre qual a importância da avaliação para o professor pensar sobre o seu processo de ensino e aprendizagem. E a gente se encontra no próximo Papo de Educador. Cheiro!